assistindo ao vídeo promocional da Bahia Gás, que vai mostrar um pouco do que ela tem feito, e logo depois a gente vai começar com o nosso webinar. Boa tarde e muito obrigado pela presença de todos. A Bahia Gás continua atuando, tomando todas as medidas de segurança necessárias para garantir o fornecimento de gás natural a lares, hospitais, postos de combustíveis, indústrias e comércios. Daqui a pouco tudo vai passar. E a dedicação de todos nós de ficar em casa ou trabalhar para garantir os serviços essenciais, sempre nos cuidando, terá sido a maior manifestação de amor que pudemos demonstrar. Bahia Gás, juntos superamos tudo. Caso precise, entre em contato conosco. Bom, boa noite a todos, a todas. É uma experiência muito interessante essa transparência nossa de já começar a nossa preparação com a participação de vocês, mas nós temos uma satisfação muito grande a dar início ao nosso mais um webinário do Bahia Energia 21. Esta série que busca promover a discussão sobre a indústria da energia no Estado. E o objetivo, com todos os episódios da série, é identificar e favorecer as oportunidades de negócio que a gente pode encontrar por aqui. Hoje nós vamos tratar do desenvolvimento do mercado de gás natural na Bahia. Foi impulsionado principalmente pela participação da produção independente em campos maduros, em campos onshore. Nesse debate, vamos ter o privilégio de contar com os qualificadíssimos especialistas nas suas áreas de atuação, que são referências desse tipo de conhecimento. Estamos contando com Antônio Rivas, consultor de negócios em óleo e gás, Fernanda Delgado, assessora estratégica da FGV Energia, Luiz Gavada, CEO da Bahia Gás, Marcelo Magalhães, CEO da Petro Recôncavo, e na moderação desse webinário estaremos, na verdade, né, Leonardo Souza, da LSA Advogados, e eu próprio, esse humilde autor que vos fala. Eu sou consultor da FGV Energia. Então, nunca é demais, e nessa oportunidade a gente sempre reitera, os agradecimentos aos nossos patrocinadores, que são a Bahia Gás e a Voltalia. E agradecemos também, do mesmo jeito, aos nossos apoiadores, que nos apoiam e divulgam as nossas ações e que permitem e viabilizam o nosso projeto. Nós temos como apoiadores a Abeólica, a Biogás, a Abracel, a ABPIP, a FGV Energia, a FIEB e o SEBRAE. Tem um disclaimer que é importantíssimo a gente falar, até por conta dessa questão de que nessa fase de que imagens são muito viabilizadas e são muito veiculadas, a gente sempre destaca que todos os participantes desse webinário compareceram espontaneamente e, desse jeito, autorizam o uso da imagem para essa transmissão. Ela vai ficar gravada e disponível posteriormente. Essa é uma produção de Leonardo Souza Advogados e Sempre Consultoria. Dito isso, eu passaria a palavra para o nosso colega Leonardo, que vai conosco mediar esse evento, e ele vai fazer breves comentários do contexto. Obrigado, Paulo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar compartilhando com você aqui esse espaço e fazendo aí coro a todas as palavras que foram ditas a respeito do propósito desse evento. Ele é, de fato, uma oportunidade de diálogo entre os principais especialistas e agentes do setor com o mercado. A ideia é proporcionar realmente esse ambiente de interlocução. Nós temos aqui um excepcional grupo de painelistas, né, de modo que não queremos ocupar esse tempo precioso das apresentações, muito menos ainda dos debates, que se suscitarão na sequência. Vamos trazer apenas como um ponto de reflexão a recente sanção do marco regulatório da Lei do Gás, pela Lei 14.134 de 2021, e o seu decreto regulamentador, que foi o decreto 10.712, também desse mesmo ano, e que atualizaram as diretrizes do novo mercado de gás. Aqui no Estado, nós temos, desde o ano passado, a resolução número 23 da AGERBA, que regulamentou o serviço de movimentação de gás canalizado, e com isso, a ideia é que possamos compartilhar as visões a respeito das repercussões desses avanços, né, no mercado de gás Bahia, sempre com vistas a identificar oportunidades que se apresentem aos agentes de mercado, bem como os desafios que precisam ser superados para o seu aproveitamento. Daí, então, a importante participação e
e qualificação desse grupo de panelistas que hoje nos honra muito com a sua presença. A nossa dinâmica ela se dará com apresentações iniciais, né, dos palestrantes, 10 minutos para cada um, que serão seguidas por debates aqui mediados por Paulo e por mim. Endereçaremos as perguntas, né, da assistência que deverão ser encaminhadas exclusivamente através da funcionalidade QIA, que aparece aí no painel dos ouvintes, né, das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e que possam se identificar de maneira a que possamos endereçar e encaminhar as perguntas com a identificação das organizações a que pertencem. Tá? Então, dito isso, eu já quero inicialmente passar aqui a palavra ao Dr. Luiz Gavazza, né, que é o CEO da Bahia Gás, para que ele possa fazer essa sua apresentação. Muito obrigado. Aproveitando, Leonardo, nesse particular, até para a gente já conseguir polarizar e já conseguir trazer um pouco de dinâmica para o que vai ser o debate posterior, aqui já tem aqui uma pergunta para poder posicionar aqui a fala de Gavazza, que eu acho que vai ser interessante a gente ouvir dele. Como é que as distribuidoras veem os campos onshore, principalmente esses campos movidos pela produção independente, com relação à capacidade que eles têm de mobilizar o mercado de gás? Gavazza, por favor, você ainda está com o microfone mutado. Perfeito. Obrigado, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme poder estar aqui nesse webinário. Eu quero agradecer o convite de Paulo Cunha e também o convite de Leonardo Souza, dizer que, novamente, que me sinto muito honrado podendo participar aqui com não só especialistas na condução das suas participações no conjunto desse mercado, não é? Porque ele é composto não só das distribuidoras, mas principalmente dos produtores, ele é composto dos clientes, ele é composto dos segmentos de mercado que podem se servir do gás natural como energético mais competitivo, menos poluente, né? Portanto, assim, muita satisfação poder estar aqui nesse início de noite, agradecendo a vocês e aos meus colegas aqui, minha colega de mesa, de apresentação, começando por ela, Fernanda Delgado, prazer encontrá-la aqui, o colega Antônio Rivas, também um prazer encontrá-la aqui, e Marcelo Magalhães, que é parceiro, não é, na construção desse mercado, com a participação da sua empresa também na produção do gás natural aqui na Bahia. Muito bem, acho que a pergunta, Paulo, ela fica bem posta. Eu queria começar essa apresentação dando uma rápida caracterizada na Bahia Gás, no seu papel, para então fazer responder a essa sua pergunta com a nossa visão de como o mercado onshore de gás natural, a produção onshore de gás natural, especialmente a produção independente, contribui para a evolução desse nosso mercado de gás. Em primeiro lugar, exatamente, pode passar, caracterizando essa... Pode passar a primeira página, Paulo. Não, para mim aqui ainda continua aparecendo a capa só da apresentação. Talvez tenha congelado aqui a tela de Tatiane. Ok, também botar. Ela pode colocar de novo. Se eventualmente tiver alguma... não conseguir, eu consigo passar por aqui. Ok. Eu acho que dá para eu começar falando. Ok, perfeito, obrigado. Então, em primeiro lugar, destacando que a nossa companhia é uma sociedade de economia mista, cuja atividade é a comercialização e distribuição do gás natural, canalizado no Estado. A área de operação todo o Estado da Bahia, ela foi criada pela Lei 5.555 de 1989 e o início de operação se deu em 1994.
ela é vinculada, por ser controlada pelo governo do Estado da Bahia, sócio majoritário, ela é vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia através da Lei Estadual 7.435 de 1998. Na nossa composição societária, que aparece também em pelo menos 8 das distribuidoras estaduais no país, a mesma composição, o governo local, que é, no nosso caso, o governo do Estado da Bahia, acionista majoritário e controlador, com 51% das ações, a Mitsui Gás e Energia do Brasil, que é uma empresa que já atua no Brasil há bastante tempo, tem expertise em energia e gás natural, 24,5%, e a Gaspetro, que é o braço da Petrobras na participação societária nossa, também com 24,5%. Podemos passar? Em segundo lugar, eu destaco aqui para todos que a Bahia, e não por acaso, ela se tornou um hub de gás natural no país. E isso é um papel muito importante. Nós, portanto, movimentamos gás natural com uma amplitude muito grande no nosso estado. Destaca-se a produção onshore, todos sabem que a indústria do petróleo e do gás surgiu na Bahia, mas nós temos agora uma produção onshore em alavancagem, em recuperação e, particularmente, pela presença dos produtores independentes que adquiriram poços e campos nos leilões da ANP. Nós temos a produção offshore, que, ora, já enfrenta uma curva de descendência, com uma produção que gira em torno de 3 milhões de metros cúbicos dia no campo de Manati, na Baía de Camamu, mais precisamente nas últimas movimentações, últimos dados disponíveis, 3 milhões e 600 mil. Também somos beneficiados pelas condições de importar o gás natural, seja o gás nacional, do Sudeste, que tem abundância, particularmente do pré-sal, com o Gazene, que integra a malha da TAG, uma transportadora que serve ao estado, à região Nordeste. O Gazene tem uso de 10 milhões de metros cúbicos dia, mas ele pode ampliar a sua capacidade, incluindo investimentos para aumentando a pressão para o dobro, 20 milhões de metros cúbicos dia. A TAG, ora, estuda essas possibilidades com seus planos de expansão que estão em curso, e ela tem dialogado com as distribuidoras nesse sentido. E o terminal de regaseificação, que tem a capacidade instalada de 20 milhões de metros cúbicos dia, está em processo de arrendamento. As últimas notícias são de que a Accelerate Energy, que foi a única a apresentar proposta vinculante nessa segunda rodada do processo de arrendamento, está em análise a sua proposta no processo final pela Comissão de Licitações da Petrobras. É importante registrar que esse terminal de regaseificação ele teve a oportunidade de ser instalado na Bahia porque as tarifas aduaneiras e portuárias na Bahia são mais em conta, são mais competitivas, são mais baratas, e, ao mesmo tempo, também porque o governo do Estado da Bahia, nosso sócio controlador, promoveu o diferimento dos 4% de ICMS de importação do produto quando ele é importado e, naturalmente, consumido diretamente aqui no Estado da Bahia. Podemos passar? Os segmentos de mercado em que atuamos, que, de resto, não difere das outras distribuidoras, dos outros mercados no país. O mercado industrial, aqui a presença de 100 clientes, nós tivemos uma redução recente, todos souberam, pelo fechamento da FOR e de 4 sistemistas dela, então passamos de 105 a 100 clientes, que representam 91% em números redondos do nosso consumo, do nosso mercado. O mercado automotivo, que temos 66 clientes, 35 deles postos de distribuição instalados em Salvador e 31 nas outras cidades do estado, correspondendo a 7,3%
do nosso mercado. Nós temos um mercado residencial com 62.255 clientes no último número, ao final do ano passado, representando 0,6% do nosso consumo, e o consumo comercial com 684 clientes, representando 0,8% do nosso consumo. Eu não vou detalhar aqui esses segmentos, mas acho importante registrar que, do ponto de vista do mercado residencial, nós somos hoje a terceira distribuidora do país, só perdendo para os mercados centenários do Rio e São Paulo. Então, passamos a essa posição de terceira distribuidora para o segmento residencial no país, e destaco também que no segmento comercial estão equipamentos sociais da maior importância, e também aí se expressa a diversificação, a inovação no uso do gás natural, que é também uma expertise da Bahia Gás. Eu destacaria em seguida, podemos passar? Eu destacaria em seguida o fato de que nós seguimos com um plano de investimento robusto, mesmo nesse cenário de pandemia, não o interrompemos, e o principal projeto em curso é o projeto Gás Sudoeste, com o qual a gente constrói um gasoduto de 306 quilômetros, ligando o Gazene na estação de Itajibá. Nós já construímos a nossa ETC e aguardamos a TAG concluir o Citygate, o ponto de entrega. Essa obra é desenvolvida em 3 etapas. A primeira de Itajibá, Jiquié, a segunda de Jiquié a Maracás, onde está a Vanar de Maracás, um dos clientes âncora para o desenvolvimento desse projeto, e depois de Maracás a Brumado, quando encontramos também outras mineradoras, a Magnesita, a Xilolite e a Ibar, se destacando como clientes âncora que sustentam esse projeto. Portanto, um projeto arrojado, 306 quilômetros, é o segundo gasoduto de distribuição do país, será o segundo gasoduto de distribuição do país, e o primeiro do Nordeste. Um volume prospectado de 460 mil metros cúbicos dia e um prazo de início de operação para 2024. Eu posso passar. Esse projeto está sendo desenvolvido, como eu disse, mesmo nesse cenário de pandemia, nós mantivemos nosso plano de investimento. Então, a gente observa aqui nesse quadro que 95% da estação que permite o acesso ao gás a partir da conclusão do Citygate pela TAG, que ainda não foi feito, já está 95% dela concluída, vai ser o primeiro ativo do gasoduto entregue. Depois teremos o trecho 1, 2 e 3, como eu aqui descrevi, que tem aí na tela os seus percentuais de desenvolvimento. Podemos passar? Rosa, eu ia sugerir que você já convergisse aí para o término, porque aí a gente, no período do debate, talvez você consiga apresentar mais os detalhes, e aí a gente pode trazer um pouco mais daquele tema que a gente tinha proposto. Perfeito. Então, é exatamente aí, Paulo, obrigado. Eu quero me concentrar a partir de agora. Destacar que nós vemos na produção onshore e particularmente no desenvolvimento da produção por produtores independentes, a saída para que nós possamos trazer para o mercado o gás com preços e condições mais competitivas, e nós estamos nesse processo também movimentando a economia da Bahia, porque nós estamos propiciando o desenvolvimento e a ampliação dos negócios desses campos e poços que foram adquiridos. Destacar que a nossa companhia foi pioneira na contratação dos produtores independentes. Começamos em 2006 com a aquisição do gás no campo de Morro do Barro, em Itaparica, com o consórcio ERG, contrato que mantemos até agora, mas uma quantidade mais simbólica de 33 mil metros cúbicos dia, que agora se amplia para 40. Podemos passar? Destacamos que a possibilidade de extração aqui nas bacias do Recôncavo e Tucano Sul, ela é muito grande, portanto, é aí que a gente observa um desenvolvimento
e recuperação da produção do gás onshore. Aqui nós trazemos uma visão do nosso portfólio que corresponde a essas iniciativas. A Petrobras ainda é o nosso principal supridor. Aí a gente tem um quadro de 2021 a 2025 com as projeções do que estamos adquirindo e do que vamos adquirir. Destacamos, então, aqui a presença no nosso portfólio da Alvopetro, que é um produtor independente que já começa a desenvolver a sua produção fortemente, e também aí destaca-se a construção da primeira unidade de tratamento do gás natural, a primeira PGN, fora do sistema Petrobras, o consórcio ERG, que eu já falei. E aqui ainda vou puxar um pouquinho o Grupo Origem, para ver se a gente realmente consegue convergir, porque aí a gente consegue trazer as várias visões e a gente consegue convergir para discutir. Perfeito. Então, eu concluo aqui só dizendo que a gente tem já a produção da Eagle, antiga Eagle, o Grupo Origem, com uma pequena contribuição, mas com a perspectiva de ampliação, e a PetroRecôncavo, que Marcelo está aqui representando, que já tem contato conosco e projeção de aquisição. Mas temos debatido e temos firmado entendimentos com diversos outros produtores independentes, CDGN, 3R, o Polo Bahia Terra, a Econ e algumas outras que a gente vai discutindo aqui e apresentando propostas efetivamente. Então, eu diria que dentro dessa visão geral é importante nós mostrarmos, faltei ainda destacar, nós mostrarmos o papel dos produtores independentes na diversificação do nosso portfólio, já alcançando hoje algo em torno de 13% a 15% do nosso portfólio de suprimento, e destacando que a gente tem também, entre os produtores, o gás que nós movimentamos da Imetame Energia, que é um autoprodutor, né, tem os seus campos de produção e tem térmicas, inclusive destacando-se aqui que duas das térmicas, que são a térmica Prosperidade 2 e Prosperidade 3, foram as últimas a conseguirem vencer leilões da EPE para o suprimento de energia no nosso estado com térmicas a gás natural. E nós movimentamos também esse gás da Imetame. Por isso, nós entendemos que, no cenário que nós temos hoje, dos produtores independentes, seja o produtor que tem o gás associado ao petróleo, que permite uma monetização mais rápida do gás natural e é necessário para a ampliação da produção, aos campos que mudaram de proprietários e continuam produzindo gás natural, campos maduros ou marginais, como os conhecemos, também aos campos que novos requerem um maior investimento no sentido da prospecção, do dimensionamento da reserva e da colocação dela no mercado. Então, esse é o papel da distribuidora, associar-se aos produtores, desenvolvendo ações para captar esse gás e colocá-lo no mercado através da nossa rede de distribuição. E, dito isso, eu me coloco aqui à disposição para, no curso do debate, podermos aprofundar e até, se necessário, levantarmos aqui mais dados, mas destacando que a PetroRecôncavo, que conosco se apresenta nessa mesa, é um grande exemplo de produção independente, de quem apostou na operação, na possibilidade da operação com vantagens econômicas e com condição de dinamizar a economia baiana e os seus próprios negócios, não é? Como outros que estão fazendo, participando dos leilões da ANP. Então, obrigado e me coloco aqui à disposição, Paulo. Obrigadíssimo, Gavaz. Excelente apresentação, inclusive você trazendo de forma muito convergente o tema principal nosso, né, que é o papel de cada uma das empresas para poder fazer aquilo que é a nossa expectativa, que é a criação de oportunidades. Como que essa distribuidora, no seu papel pioneiro, tem trazido isso. E eu, sem delongas, passaria para Leonardo, que vai fazer uma pequena provocação ao Marcelo, que vai ter a oportunidade de também trazer a sua visão. Léo, por favor. Paulo, obrigado. A apresentação de Gavazza foi, de fato, muito estimuladora, né? E aí eu queria convidar o Marcelo Magalhães, CEO da PetroRecôncavo, para poder
dar uma contribuição também nesse debate. A PetroRecôncavo é uma pioneira das principais operadoras independentes de Campo Maduro no país e, sem dúvida, nessa transição, né, em que a Petrobras está saindo efetivamente da operação, interessa muito entender, né, como é que os agentes estão observando esse movimento no atual contexto de abertura do mercado de gás. Então, Marcelo, como é que você vê aí essa saída integral da Petrobras neste processo de transição e de abertura? Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, Fernanda, Ivers, Gavazza, Marco. Gavazza, obrigado aí pelas múltiplas menções aí à parceria entre a PetroRecôncavo e a Bahiagás. Realmente espero em breve que isso vá além do papel e passe para uma etapa de efetivo fornecimento de gás, né? E aí, já respondendo um pouco a pergunta do Leonardo, para dizer o seguinte: está precisando andar mais rápido esse processo, tá? Está precisando andar mais rápido porque tem muitas questões aí pendentes que só fazem, eu acho que, prejudicar todos os benefícios que a gente pode colher pela abertura do mercado, tá? Bom, é um prazer estar de volta. Eu andei um pouco sumido aí de webinars. A gente estava trabalhando aí muito no bem-sucedido IPO da companhia. A gente tem um orgulho muito grande de trazer a PetroRecôncavo hoje aqui como a única empresa baiana no novo mercado da B3, tá? Então, nesse período, a gente fica, como o Leonardo bem sabe, sujeito a uma série de períodos de silêncio, onde a gente não pode mostrar muito a cara. É um prazer estar aqui de volta. Gosto muito de participar desses eventos. Obrigado aí pelo convite. Então, eu queria passar rapidamente aí por alguns poucos slides da companhia, tá? Se puder passar aí para o próximo. É uma apresentação bem simples da PetroRecôncavo, para aqueles que eventualmente não nos conhecem ou estejam já há algum tempo sem ver. A coisa tem sido muito dinâmica, então a gente muda com uma agilidade aqui muito grande, que é o que a gente espera ver todo o mercado de gás mudando. A PetroRecôncavo já está se aproximando aí nos ativos que ela opera ou que tem assinados para uma produção de 16 mil barris de óleo equivalente dia, né? É uma empresa hoje que já opera, já emprega entre a Bahia e o Rio Grande do Norte hoje 540 pessoas, com o processo de takeover do Polo de Miranga, que a gente espera ocorrer até o final do ano. Isso deve ampliar aí para mais de 700 funcionários diretos, lembrando que nós somos uma empresa verticalizada, que executa dentro de casa uma boa parte dos nossos serviços de perfuração, workover, né? E que realmente é uma empresa que nos últimos 2 anos tem aí triplicado a sua receita a cada ano, com um crescimento muito forte. É uma história de 21 anos, talvez seja a mais longeva operadora de óleo e gás no país depois da Petrobras. Podendo passar aí um pouquinho, o slide seguinte. Eu acho que a gente não está congelado aqui também no slide 2, tá? Se alguém puder passar aí, senão a gente segue em frente, porque eu acho que sim, agora sim, o slide 3 eu acho que endereça um pouco aí bastante a pergunta que foi feita, né? A Petrobras tem um compromisso com a ANP, mas sobretudo com o CAD, de se retirar aí de vários elos da cadeia de gás, né? Isso abre oportunidades muito grandes para a criação de emprego, geração de renda, crescimento, sobretudo, do consumo, mas eu diria que o principal impacto que a gente espera disso é um impacto muito mais amplo, que vai advir da maior competitividade do gás natural como elemento combustível, que aumenta a competitividade de vários ramos da indústria brasileira e da indústria baiana em geral, né? Acho que vocês podem ver aí à direita um gap muito grande que a gente tem, e infelizmente nesse momento ainda tem aumentado, entre aquilo que a Petrobras, como processadora e comercializadora monopolista, oferece aos produtores independentes e aquilo que é cobrado do consumidor final. Isso é um gap muito alto. Esse preço médio aí, sem qualquer culpa das distribuidoras, é um preço muito alto para padrões globais. Eu acho que a Fernanda vai poder elaborar nisso um pouco mais. E o fato é que a gente tem visto hoje a Petrobras nesse seu lento processo de saída,
infelizmente, ainda sendo um principal elemento que impacta nesse alto custo. Por quê? Porque ela cobra custos muito altos para processar o gás dos outros produtores, e provavelmente isso implica no custo para ela mesma. Só para vocês darem um exemplo aí, a Alva Petro, que foi mencionada pelo Gavazza, que é a única operadora privada de uma UPGN no Brasil, consegue trabalhar com custos de processamento entre 20% e 25% daquilo que a Petrobras oferece ao mercado. Então, isso já é um primeiro um primeiro ponto extremamente relevante nessa questão preço. O segundo é de que a Petrobras ela também tem atrelado o seu preço de comercialização do gás ao Brent, como nós estamos vendo um momento aí de óleo mais alto, né? Isso acaba fazendo com que o gás também suba a reboque. Eu acho que essa é uma dinâmica muito própria da Petrobras. Essa não é a dinâmica que a gente vê também em outros mercados, né? E o gás tem uma dinâmica própria que não é dependente do óleo, e eu acho que os produtores independentes, quando estiverem em pleno domínio desta cadeia, vão poder ofertar, como nós já temos conversado em estado muito adiantado aí com a Bahiagás, um preço muito competitivo que certamente será repassado ao consumidor industrial final, e que a gente aí vai ver finalmente as promessas já de vários governos de que, como resultado dessa liberalização, nós vamos ter uma queda do custo do gás. O gás no Brasil é muito alto, isso atrapalha a competitividade do país como um todo. Se puder passar para o próximo slide, enquanto isso eu quero afirmar que a Petrorecôncavo, de novo, tem a intenção não ser apenas uma produtora, como ela é hoje, mas tem a intenção de operar também tratamento e comercialização do gás natural, o que a gente entende que também aumenta a capacidade de a gente oferecer gás mais barato para os distribuidores, para os consumidores finais livres, e também oferecer para a companhia, para os seus acionistas, uma taxa de retorno muito interessante, uma lucratividade muito interessante. Eu acho que esse slide aí apenas reitera aquilo que a gente fala, que o novo mercado do gás e o processo de desregulamentação possa garantir o acesso às infraestruturas essenciais, e aí não é só o acesso, mas é o acesso a um custo e a um preço competitivo, que a gente possa evoluir, e a Bahia aí está de parabéns. Outro dia eu acho que eu vi a Bahia aí se ranquear em primeiro lugar em termos da regulação estadual, tanto sob o ponto de vista de regulação em si, como sob o ponto de vista de impostos, né? E que a gente possa finalmente ter plenamente adotado aí o modelo de entrada e saída no transporte. Eu acho que isso tudo vai fazer com que cada operador em si possa atingir um mercado muito mais amplo, e que o consumidor também passe a ter muito mais alternativas de consumo, de compra do gás natural, que possa adotar cada vez mais o gás natural no mix da matriz energética, né? Eu acho que isso é uma coisa que beneficia a Bahiagás, beneficia os operadores independentes, beneficia, sobretudo, a sociedade e a indústria do nosso país. Então, eu sou muito otimista e um pouco ansioso demais, Leonardo, no seu ponto, para que a gente veja esse processo ocorrer de uma forma mais rápida, tá? Então, eu acho que a gente está andando, acho que está andando para frente, mas eu acho que está andando ainda muito lentamente. Gostaria de ver isso andar de uma forma mais célere, porque temos plena consciência dos benefícios que isso pode trazer para o nosso Estado. No caso, por exemplo, também do Rio Grande do Norte, que é outro estado onde a gente atua, já conseguimos aí uma produção média hoje nesse primeiro semestre do ano, que é quase 3 vezes maior do que era a produção do campo em termos de gás natural, quando nós adquirimos e passamos a operar esse campo apenas em 10 de dezembro de 2019, ou seja, pouco mais de 19, 20 meses, a produção de gás natural lá praticamente triplicou. Temos a expectativa, de novo, de fazer a finalização do polo de Miranga, que é um polo extremamente relevante. O Rivers conhece bem, poderá depois comentar, se não me engano, está entre os 3 maiores produtores de gás onshore no Brasil. Acho que é um polo que foi muito pouco desenvolvido pela Petrobras. A gente tem uma expectativa muito grande, é um polo que tem uma parcela muito grande de gás não associado. A gente tem uma expectativa, e aí o slide caiu, mas eu ia mostrar para vocês uma parte de um slide que mostra que há 21 anos atrás,
quando a PetroRecôncavo, eu acho que é o último slide, por favor, é uma curva de produção. Há 21 anos atrás, quando a PetroRecôncavo assumiu, acho que é o próximo, assumiu os campos aqui do chamado hoje Paulo Remanso, né? Nós fomos capazes, naquele momento, de passar de uma produção de pouco menos de 200 mil metros cúbicos dia para uma produção de mais de 400 mil metros cúbicos, então, mais uma vez, aí, quase triplicando entre o início de 2000 e o fim de 2002. A nossa expectativa em Miranga é fazer algo muito semelhante, e aí comercializar, como já estamos negociando, uma boa parcela desse gás para a Bahiagás, a um valor que eu acho que remunera bem a todas as partes, mas, sobretudo, permite que a gente tenha o pleno desenvolvimento do mercado de gás no nosso país. Paulo, acho que, em relação à provocação do Leonardo, acho que é isso aí, fico à disposição. Perfeito. Marcelo, muito obrigado. A gente vai voltar a esse tema, sem dúvida, nos debates aqui, a gente vai voltar a explorar um pouco mais isso, e aí vamos contar com a sua percepção. Paulo, eu passo mais uma vez a palavra para você, para que você possa aí trazer mais algumas provocações ainda nessa linha, com alguns questionamentos direcionadores aí à nossa consultora, né, de assuntos estratégicos da Fundação Getúlio Vargas, a doutora Fernanda Delgado. Obrigado. Perfeito, eu vou ter a satisfação de estar trazendo aqui, fazendo uma pequena provocação para minha querida Fernanda, colega lá do Centro de Energia, mas antes disso eu vou até lembrar de que as apresentações estão fantásticas, a gente de fato vai aprofundar esses temas no próximo bloco do nosso webinar, que é o painel. Nós temos aqui uma série de perguntas que serão mobilizadoras para esse painel, mas eu pediria à nossa audiência aqui é bastante qualificada, já tive aqui a oportunidade de olhar os nomes de nossos colegas que estão nos assistindo, para que vocês também participem. Então, vocês não precisam esperar a fase do painel para poder trazer as perguntas. Podem, desde já, irem endereçando as perguntas, e para isso é aquilo que o Leonardo comentou. Tem um botãozinho aí, QIA, na barra do computador, na barra do Zoom, e através desse botão QIA você pode já estar mandando suas perguntas provocadas pelas apresentações que já fizeram até aqui, ou até perguntas que vocês já trouxeram, porque, obviamente, cada um de nós tem muitas expectativas com relação ao gás, mas é de suma importância que a gente consiga receber essas perguntas para poder conseguir fazer uma interação mais próxima. Então, dito isso, boas-vindas aqui, minha queridíssima Fernanda, e aqui como um ponto para poder a gente puxar um pouco a sua apresentação, a gente, já de um tempo para cá, nós estamos deflagrando o novo mercado de gás. Inclusive, essa própria expressão, novo mercado de gás, já está cunhada, ela já está consolidada enquanto perspectiva. E nesse contexto da consolidação, ou pelo menos do deflagramento do novo mercado de gás, quando você tem um programa como o REAT em curso. Então, como é que você aprecia, como é que você avalia o REAT? O que é que ele, de fato, tem trazido, o que é que ele pode trazer para o incremento dos negócios aqui da Bahia, na sua visão? Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar meus queridos amigos panelistas, Marcelo, Antônio, Marco, Gavaza, Leonardo, e a você, Paulo, obrigada por esse convite. É uma honra enorme representar a Fundação Getúlio Vargas aqui nesse webinar, né? A FGV Energia é uma think tank, e o que a gente faz é conectar a indústria com a academia, né? E eu alavanco os problemas da indústria nas academias que eu tenho na Fundação Getúlio Vargas, né? Então, tragam-me seus problemas, senhores, para mim e para o Paulo. Vai ser uma honra tentar elucidá-los para os senhores. Bem, Paulo, a sua provocação me interessa muito, né? E eu faço coro aqui com o que o Marcelo falou. O Marcelo falou que ele está ansioso, né? E eu vou dizer que a ansiedade é inevitável, Marcelo. Tudo é muito lento, tudo é muito devagar na nossa perspectiva aqui do mercado privado, né? O royalty diz que vai cair e não cai, a medição diz que vai ser alterada e não altera. Então, a gente fica nessa expectativa da efetividade, da concretitude das ações que a gente quer para deslanchar realmente o novo mercado de gás, né? Tem uma frase do Nelson Narciso, consultor da FGV Energia, que ela é muito interessante para esse nosso segmento, que ele diz que a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual. E quando você está falando de onshore, quando você está falando do interior da Bahia, quando você está falando da possibilidades reais de criação de emprego, arrecadação, de levar
tecnologia para esses interiores, esse tratamento desigual é realmente extremamente importante. Dito isso, eu queria trazer os números do Gavazza, que me interessam muito, né? É sempre bom a gente ter muitos números na ponta da língua. Então, quais as possibilidades da Bahia, né? Aqui dentro desse Fórum do Bahia 21, o que a gente está discutindo, né? Só no primeiro semestre de 2020, a Bahia já produziu 23 mil barris por dia, né? Então, tem uma expressividade aí que a gente não pode, tem um potencial que a gente não pode descartar, né? Só de gás, em 2020, né, foram 4 mil metros cúbicos, né? E as reservas do Recôncavo, do Camamu, de Tucano Sul, são 23 milhões de metros cúbicos de reservas aí, fora todo o potencial de não convencionais, que eu não vou nem entrar no mérito dessa discussão, que me é muito cara, que é a questão do fraturamento hidráulico e dos não convencionais, e a Bahia é um hotspot quando a gente fala de não convencionais, né? Dessa forma, sobre a nova lei do gás, né, que regulamenta o decreto que acabou de regulamentar, né, visando aí um mercado competitivo, dinâmico e também coordenado, né, existem alguns conceitos que vieram com essa lei que são muito interessantes. Por exemplo, o conceito de atividades concorrenciais, né, que passam a ser de exploração, desenvolvimento, produção, importação, carregamento, comercialização, autorizadas nos termos da regulação da ANP e exploradas de acordo com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Ou seja, o decreto não deixa dúvida que é competência da ANP autorizar essa atividade, né, de comercialização de gás natural. O Pacto Nacional para o Desenvolvimento do Mercado de Gás decorre de um objetivo de política energética nacional, né? A tão discutida política energética dentro do âmbito do planejamento energético nacional, né? E o mais importante aí é a harmonização dessa regulação federal com as regulações estaduais, né? São relativas, aí esse na minha opinião, é o tema mais complexo que a gente tem que tratar, né? É o tema que deve ser priorizado e observando as especificidades de cada estado. Isso ainda é bastante distante, Paulo. Das 27 unidades federativas, só 8 já possuem essa harmonização regulatória, entre elas a Bahia, né? Em relação à livre concorrência, que o Marcelo também destacou, né, o decreto ele inclui aí a promoção à livre iniciativa para atividades concorrenciais, né, e em relação ao sistema de transporte e demais infraestruturas e a promoção da eficiência e do acesso não discriminatório a essas infraestruturas. Ele traz também o decreto de biogás e biometano, que a gente não tinha ontem, né, e traz também a definição do usuário final, né? E essa definição tem desdobramentos na conexão entre transportador e usuário final e nas comercializações, na atividade de comercialização de gás, que foi o que o Gavazza estava comentando. Sobre essa atividade de transporte de gás natural, né, considerando que a nova lei do gás ela substitui a concessão pela autorização, né, para a outorga da atividade de transporte. O decreto esclarece que esse processo tem que ser realizado de forma célere, eficiente e transparente, né? O decreto traz também a regulamentação sobre a atividade de estocagem subterrânea, né? Que a gente não tinha antes, né? O fato Paulo, que a gente ainda tem um longo caminho, né? Tem um longo caminho aí para que a ANP consolide regras, prazos, condições de acesso não discriminatório, transporte e a remuneração adequada a terceiros interessados nessas instalações essenciais para o desenvolvimento do mercado de gás, né? Quando a gente fala de gasoduto de escoamento, instalações de tratamento, processamento, terminais de GNL, que foi o que o Gavazza trouxe na apresentação dele. Então, falta ainda efetividade e celeridade. Além disso, o grande desafio para a gente vai ser garantir que todos os estados adotem regras para os serviços locais de gás canalizado que não estejam em conflito com a Constituição Federal. Agora, eu sempre faço um comentário que é importante destacar, né, Paulo, que lei não fecha contrato, lei não traz negócio, né? O que traz negócio são condições de trabalho para esses pequenos e médios que são tão caros para a formação do mercado nacional, né? As grandes empresas já estão instaladas aqui e já funcionam, né? Tem todos os seus arcabouços estabelecidos, mas
falta ao mercado nacional a entrada de pequenas e médias empresas. Isso coaduna muito com o plano de desinvestimento da Petrobras, né, como o Marcelo bem colocou. Mas uma vez que a lei não fecha contrato e a lei não garante preços menores, né, ao contrário do que a gente ouviu muito, né, que a lei ia reduzir preço, o que traz a redução de preço, o que traz competitividade é demanda, é um mercado transparente, são as regras claras e bem postas e, principalmente, dentro do timing que o mercado espera. A gente tem a transição energética batendo na porta, né? Inclusive dizendo que o gás natural não é mais o combustível da transição. Então, se a gente demorar muito, a gente realmente perde essa janela de oportunidade, porque nem investimentos vamos conseguir atrair, porque quem vai querer investir em gás natural, uma vez que o gás ficou cafona, né? Agora tudo que é fóssil é cafona. A gente tem aqui que ressaltar que o fóssil ainda é muito especial, muito preciso, né? E coaduna muito com todos os renováveis que a gente tem dentro da matriz energética brasileira. Acho que era isso para começar a provocação, Paulo, e a gente pode voltar no programa REAT depois. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigadíssimo. E o seu entusiasmo pelo tema, na verdade, já sinaliza que vai ser o calor do debate daqui a pouco. Aí já passaria agora para Léo, que vai, na verdade, trazer aqui as provocações para a Riva, nosso desenvolvedor de negócios, que vai nos brindar aqui com sua visão a respeito de como aproveitar e como, na verdade, mobilizar esse potencial. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernanda, pelas provocações trazidas. E, Rivas, gostaríamos de ouvir aí as suas contribuições. Estamos diante de um momento de disponibilização de novos aproveitamentos de gás onshore nos campos da Bahia, né? E, na sua visão, quais são as expectativas em relação aos volumes, influência de preço atualmente oferecidos ao mercado consumidor? Como é que isso pode, de alguma maneira, ser impulsionado diante desse novo mercado? Obrigado. Obrigado, Leonardo. Boa noite a todas e todos. As pessoas que estão compondo esse painel interessantíssimo e oportuno. Eu gostaria de falar em cima da apresentação. Você pode, por favor, colocar, porque eu vou discorrer por aí. Então, vamos falar de desafios e oportunidades. É a visão que eu vou tentar apresentar em cima do que foi provocado pela organização do evento. Próximo, por favor. Bom, como tudo começou aqui na Bahia, né? Então, eu gosto muito da história. Sou geólogo, mas não abro mão da história, né? Até porque geólogos trabalham com a história natural, só que num período de tempo um pouquinho maior, alguns bilhões de anos. Então, aqui nós temos o histórico do gás natural da Bahia, né? Temos as 3 bacias produtoras, que são Recôncavo, Tucano Sul, onshore, e Acamamu, offshore. Temos o início da produção no Recôncavo em 1953, com um pico de 7 milhões de metros cúbicos por dia, que aconteceu em novembro de 2003, atualmente produz 2,2 milhões. Tucano Sul começou a produção comercial em setembro de 80, atingiu um pico de 700 mil metros cúbicos por dia em agosto de 2005, e hoje produz cerca de 65 mil metros cúbicos por dia, mas é um potencial reduzido que tem um projeto para aumentar no curto prazo, talvez por 200 mil. E a bacia de Camamu é a nossa única onshore do campo de Manati, começou a produção comercial em janeiro de 2007, teve um pico de 7 milhões e 100 mil metros cúbicos por dia em novembro de 2010 e atualmente produz 3,6, estando como fonte de dados da ANP. A operadora era a Petrobras, próximo. Mas temos também aqui na Bahia o primeiro grande mérito da Bahia, do presente, é que nós temos hoje 7 empresas atuando aqui na Bahia que estão produzindo ou vão começar a produzir gás, né? Então, estão as 7 empresas listadas, que são a Alvopetro, Metano, Petroborno, Origem, Antiga Igor, Petromais, a Anil, a Petro Recôncavo e a 3R, né? A Metano produz gás desde setembro de 2018, a produção atual 233 mil, e monetiza o seu gás através de UTE, participando de leilão no mercado regulado. A Petroborne começou em maio de 19, está com atualmente quase 45 mil, já produziu 75 mil, deve ter algum problema de ajuste do mercado, faz a monetização com gás natural comprimido,
que vende para a CDGN. A Alvopetro começou em julho do ano passado, está com 313 mil, acho que já está chegando nos 400, construiu a primeira UPGN privada do Brasil e vende o gás para a Bahia Gás. E a Origem, que começou a operar em dezembro do ano passado, tem produção de 20 mil, entrega ainda a Petrobras, mas está planejando, já está até um RFI no mercado, propondo para levantar condições para construir a segunda UPGN privada aqui da Bahia, né? Na sequência, aí você tem a ANIL, que também vai fazer uma monetização do gás para a produção de GNL com a New Fortress, que é a antiga Golar, né? Mas ele está previsto para começar esse ano ainda, provavelmente começa, mas não está definida a data. E depois, como a sexta e a sétima, temos a Petro Recôncavo, né, que está com os polos Miranga e Remanso, né, do desinvestimento da Petrobras, e a 3R, que está com o polo Rio Ventura e Recôncavo, né? O polo Recôncavo e o polo Miranga, como o Marcelo já falou, tem um grande potencial para a produção de gás. O próximo, por favor. Bom, essa prancha é somente das correntes de gás natural da Bahia, que caracteriza como hub o Cavados já se referiu. Eu só quero acrescentar que no futuro próximo, né, eu acho que 4, 5 anos, nós vamos ter aí cerca de 20 milhões de metros cúbicos de gás disponível dos campos de Sergipe e Água Profunda, e que necessariamente esse gás vai chegar na Bahia, e aqui temos o maior mercado industrial do Nordeste, o consumidor, e a gente tem que incluir isso no nosso planejamento do gás. Próximo. Bom, aí eu vou falar das oportunidades de crescimento da produção, né? Então, ao meu ver, a gente tem uma estimativa, faz essa estimativa. Da Bacia do Recôncavo, pelas reservas que a gente conhece aí, que conversa com outros consultores, tem reservas não monetizadas, podem adicionar entre 1 a 2 milhões de metros cúbicos por dia no curto a médio prazo, né? Além das descobertas que esperamos todo que venha acontecer, continue acontecendo, como assim já fizeram a Imetame e a Alvopetro. Na Bacia do Tucano, a mesma condição de reservas ainda não monetizadas pode adicionar entre 500 a 1 milhão de metros cúbicos por dia também, curto a médio prazo, e mais as reservas descobertas. A Bacia de Camamu, a gente tem a oportunidade de ter análogos a Manati, e tem mais 2 campos, na verdade são 3, é Camarão e Camarão Norte, e Sardinha, que são descobertas, mas que estão lá sem produção, mas que podem entrar em produção. Inclusive os campos de Camarão e Camarão Norte podem utilizar a estrutura de produção de Manati, porque lá tem 7 raios, ele só tem a utilização de 6. E pode haver uma possibilidade de usar, agora que o campo está sendo privatizado também, está mais fácil de negociar. A Bacia do Jacuípe, que é onde tem as águas profundas de Sergipe, os análogos da Sergipe, água profunda, também promete alguma coisa, talvez não com tanta intensidade, porque a condição geológica é um pouco desfavorável, mas podemos ter análogos também aqui. E a Bacia do Jequitinhonha, onde foi feito o teste com o uso de inteligência artificial e mostrou bons prospectos. Então, a Bahia tem todo esse potencial de produção de gás e deve crescer a produção aí nos próximos anos. Próximo. Bom, crescimento da demanda, né? Então, o crescimento da demanda, produção, agora a demanda. O mercado termoelétrico, normalmente é um mercado, quando vem, demanda muito, né? Nós temos aí no mercado circulando uma UTE, que deve entrar no próximo leilão de energia regulada, com consumo de 1 milhão e 200 mil por dia. E tem 2 UTEs menores, de 150 e 250 mil, que é para consumidor privado, que também está buscando oportunidade para se instalar. Isso aí é uma oportunidade de interação com as empresas que tenham maior, ainda não estejam contratadas, como é o caso da Petro Recôncavo, mas é o caso da 3R, porque a Imetame já tem a sua própria UTE, a Alvopetro já tem um contrato com a Bahia Gás, então aí pode ser capturado esse consumidor. O mercado industrial, naturalmente, cresce bastante, como já foi citado aí, a Bahia, né, a própria Fernanda também citou, tem a resolução AGERBA do ano passado, que foi atualizada agora, criou a figura do consumidor livre, o serviço de movimentação de gás canalizado, que foi assinalado pelo Leonardo, onde você constrói a linha dedicada entre o produtor e o distribuidor. Então, isso está um ambiente muito favorável ao crescimento do mercado de gás, né? Do mercado industrial, que você pode conectar necessidades com a fonte produtora. A lei do gás já foi comentado bastante por Fernanda, cria
essas condições também, e lembrando aqui, incluindo o retorno da Fafem, né, da Bahia, que é um grande consumidor também. Já, a Fafem de Sergipe já retornou, estamos esperando o retorno da Fafem da Bahia da demanda baixa. No mercado de combustíveis, eu quero destacar aqui o GNL para transportar o gás, a modalidade GNL para ser usado como GNV e mais e gás industrial também, em substituição a outros combustíveis, para ser mais competitivo, né? Além do próprio GNC, que também vai para o GNV e indústria, mas o GNL eu vou destacar um pouquinho mais na frente. O mercado adicional, que eu chamo de não convencional, a Fernanda falou no reservatório não convencionais, aqui também tem um mercado que eu chamei de não convencional, que realmente esse mercado é novo. Então, é o GNV do poço ao posto, né? Que seria aplicável para acumulações de reserva de gás não associado e gás livre, gás de capa, que possa ser produzido, cujas cromatografias se enquadrem naturalmente já na portaria da ANP e que pode ser levado direto aos postos, nas cercanias dos campos, né? 10, 15, 20, 30 quilômetros, e uma estimativa de custo muito final ao consumidor, muito competitivo, que seria mais ou menos metade do preço da gasolina, ou seja, o metro cúbico do gás custar a metade do litro da gasolina, o que é muito competitivo. E também a outra questão é a geração distribuída. Nós temos aí, é uma coisa pequena, mas eu gosto de assinalar isso como não convencional, porque hoje nós ventilamos ou queimamos, né, alguns mil metros cúbicos de gás aí pelos campos. E cerca de 5.000 metros cúbicos de gás entra numa máquina e produz 1 mega de energia. Se puder fazer essa adaptação na legislação, de modo que a geração distribuída a partir do gás natural possa ser efetivada sem a necessidade de comprovar um projeto de cogeração, isso certamente abre espaço para se aproveitar o gás, né? Um lema que eu gosto de usar para o gás é até a última molécula. Ainda precisa voltar na apresentação, por favor. Acho que tem um automático aí, Leonardo, que corta. Não, Tatiana caiu. Eu vou exibir Bom, aqui. Se não, você vai... Não, eu exibo aqui, eu tenho aqui. Aí. Então, por favor. Eu vou compartilhar aqui, peraí. Ela voltou, Paulo. Ah, voltou? Vê se ela consegue projetar novamente. Ah, ok. Ok, e retorno. Pode avançar, por favor, o próximo, Tatiana. Bom, então eu quero destacar aí a alternativa GNL. Qual é o cenário hoje? Tem 2 empresas GNL que estão na Bahia. Uma tem contrato assinado e a outra está em negociação, buscando fechar contrato de fornecimento de gás. O GNL dessa empresa que tem contrato assinado, ele é levado para a Vitória da Conquista, onde é fornecido como GNV e para a indústria. Notar que aqui eu coloquei, o GNL, por enquanto, está vindo de São Paulo. Olha o poder, o alcance que tem a modalidade GNL para você fazer projeto de interiorização do gás. A gente não pode esquecer isso em momento nenhum, tem que dar atenção máxima. Está vindo de São Paulo, mas ele vai sair daqui da Bahia, até porque tem que sair daqui, porque aí gera o royalties da produção para aqui. O GNV hoje já demanda mais de 300 mil metros cúbicos de gás por dia, né? Eu botei aqui 10% do mercado, o Gavasa fez a referência que era 7,6, mas talvez, ou 7,3 do consumo, mas talvez aí tenha um pouco de GNC. Mas, de qualquer maneira, é mais de 300 mil metros cúbicos de gás por dia já são consumidos hoje na modalidade GNV. Então, o que é que a gente imagina? Que o preço a combinação do preço elevado da gasolina, está muito caro, com a estruturação de uma política adequada, política tarifária, política de incentivo, política de financiamento, favorece o crescimento do mercado de GNV, né? Aí ressalta a existência da produção de gás natural local onshore, com 7 produtoras, que talvez até o início do próximo ano já tenha mais 7 atuando aí com gás, tem potencial para estruturar contratos com prazos adequados e preços competitivos, né? Então, é muito interessante isso, é uma condição excepcional que eu acho que é a Bahia que tem. Aqui eu coloco como exemplo que a competitividade do GNL, né? Então, o custo final ao consumidor, pelas estimativas que a empresa nos passou, a 1.000 quilômetros de distância, ou seja, eu vou lá para Luiz Eduardo Magalhães, para o extremo oeste da Bahia, lá na região dos Grãos, né? O custo final chegaria a R$ 4,15
centavos por metro cúbico. Né? A gasolina lá hoje está na ordem de preço médio de R$ 6,10, que significa dizer que o consumidor pagaria R$ 1,96 a menos por unidade de volume, né? Seja litro comparado com metro cúbico, 32% a menos. Né? Esse custo final aí envolve o custo da molécula, da liquefação, da energia para fazer o líquido, transporte, a regasificação, margens e impostos. Então, mesmo com todas essas parcelas, chegaria no preço bastante competitivo. Pode passar o próximo, por favor? Bom, então, desafios que coloquei aqui, a gente tem que buscar o crescimento das reservas através da atividade exploratória. Né? Então, não é só produzir, mas tem de explorar, perfurar para aumentar reservas e manter a produção. Negociar preços competitivos. Né? Então, a gente também tem de se entender com o mercado na perspectiva de que os níveis de suporte são diferentes de preço para a modalidade de monetização. O gás UTE suporta pagar o preço, o gás GNC é outro preço, o gás GNL é outro preço, o gás industrial é outro preço. Então, tem de fazer ter esse entendimento para se conseguir viabilizar contratos. Precisamos planejar o crescimento do mercado. Eu acho que ele não está devidamente planejado. Porque a maior demanda vai implicar em maiores investimentos, e, naturalmente, geração de emprego e renda pelo interior da Bahia, como a Fernanda também destacou. Precisamos interiorizar o uso do gás, via GNL e também GNC. Isso desenvolve um mercado para implantar futuros gasodutos da Bahia Gás. Né? Então, o trabalho, o gás canalizado, ele não dá para você mandar fazer um gasoduto de 1.000 quilômetros para vender 200 mil metros cúbicos de gás lá em Luiz Eduardo Magalhães. Mas esse mercado pode ser desenvolvido até que chegue num ponto ideal que possa ser iniciada a construção do gasoduto. E é fundamental também definir uma política de incentivo fiscal. Né? Então, a proposta que a gente tem feito é ICMS reduzido para o gás novo. O que é o gás novo? Produzido e consumido na Bahia. O gás novo é o gás que vai ser monetizado via GNL, via GNC, ou através de construção de dutos dedicados, né? Que demanda outro investimento. Próximo. Bom, como a sugestão, essa é a próxima final, a gente tem falado que a necessidade, a oportunidade de se criar um Fórum do Gás Natural da Bahia, coordenado pelo governo do Estado, com o objetivo de estudar os mercados produtor-consumidor, promover sinergias, identificar possibilidades e alternativas para a monetização de reservas, realizar eventos específicos para o desenvolvimento das cadeias produtivas do gás natural, na perspectiva de planejar o desenvolvimento e consolidação desse importante setor econômico. Né? E aí a sugestão seria a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, Fazenda, CEPAM, ABPIP, operadores, FIEB, Cimatec e universidades para compor esse fórum. Seria um fórum permanente onde a gente pudesse estar constantemente discutindo o gás devido à abrangência que tem esse tema aqui na Bahia e a importância econômica que pode assumir. O último, por favor. Bom, agora, como não pode deixar de ser, né, um marco histórico, só ressaltar que no dia 14 de dezembro de 2021, a indústria do petróleo no Brasil vai comemorar 80 anos, data de início da produção do campo do Poço Candeias 1. Que hoje está sob a responsabilidade, a concessão da 3R Petróleo, nosso amigo Savini já assumiu o compromisso de apoiar isso. Muito obrigado. Estou à disposição. Ô, Paulo, a gente pode comentar a apresentação do amigo? Não, né? Claro que sim. A melhor parte do debate é exatamente essa, porque a gente vai começar aqui endereçando as perguntas da plateia, mas a ideia não é fazer perguntas de ponto a ponto. Cada um apresenta a sua visão, mas vocês próprios vão estar podendo trazer tanto a resposta ou as considerações da plateia, quanto ao que foi colocado pelos próprios colegas. Então, nesse sentido, eu já traria aqui, nós temos uma quantidade muito grande, felizmente, de perguntas aqui vindas da plateia, e eu vou aqui aproveitar, pedir licença a Leonardo, e fazer aqui a primeira delas, que é uma pergunta que nos foi trazida por Luciano Chagas. Luciano não disse aqui qual é a organização a que pertence, mas ele se refere à questão dos volumes. Ele diz o seguinte: todos fazem menção a volumes disponíveis, mas é necessário se inventariar realmente os volumes, classificando-os de acordo com os códigos de reserva. Dá alguns exemplos com relação aos potenciais da PetroRecôncava, da 3R e etc.
Mas o que ele quer saber, na verdade, é o seguinte: considerando que o inventário deveria ser uma prioridade do governo, para depois saber a disponibilidade, como é que se pode gerar essa pressão que gere, que seja capaz de provocar que esse inventário seja feito de forma adequada? E aí eu me permitiria direcionar inicialmente a pergunta para Marcelo e pediria depois para que os demais também pudessem fazer suas considerações. Paulo, Luciano é uma pessoa muito conhecida aqui, o ex-Petrobras aqui da Bahia, uma figura histórica, amigo, uma pessoa muito próxima, né? Agradeço a pergunta. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para endereçá-la. Acho que nós temos aqui geólogos como o Rivers, que talvez tenham condições de falar sobre volumes de uma forma mais apropriada. O que eu posso dizer é que empresas como a PetroRecôncavo e a própria XR, na medida que vão para o mercado, elas têm essa obrigatoriedade de tornar os seus relatórios de reserva públicos. Então, esses são dados hoje que estão publicados, e são de conhecimento geral do mercado. Eu acho que esse mercado, né, em si, onde você tem as empresas sendo transacionadas na Bolsa de Valores, apesar de no Brasil a gente ter um histórico muito ruim da indústria de óleo e gás com isso, acho que sempre se focou muito no aspecto exploratório. Eu acho que a atividade exploratória é para a gente grande, a gente que é um pouco menor tem que ficar em uma atividade com um risco mais adequado. Então, no nosso caso, nós temos um relatório de reservas, acho que está mencionado ali, cerca de 151 milhões de barris de óleo equivalente para a PetroRecôncavo como um todo, não vai especificamente aqui sobre o volume de gás. A gente tem algumas dificuldades em comentar sobre volumes específicos e também sobre fazer projeções de produção. É importante apenas notar, a questão do Luciano é adequada, a gente deveria ter algum tipo de coordenação, talvez pelo algum órgão, ANP em si, ou o governo do Estado, que você tenha condições de ter uma melhor visão futura das expectativas de produção e consumo. Acho que o Gavaza chegou a colocar ali uma tabela que tem muitos desses números. Sem entrar no específico, acho que a gente tem uma expectativa de aumento muito grande da produção aqui na Bahia, no campo de Miranga. É claro que, como todos sabem, esses campos já são campos que operam aí há 40, 50 anos. Uma empresa com expertise específica de recuperação de campos maduros entra, consegue um uplift de produção, consegue muito, mas eles são campos que normalmente vão tender a um processo de declínio, e muito do trabalho que a gente faz depois que a gente obter esse ganho inicial, é adotar técnicas de recuperação que permitam que esse declínio seja menor. Tá? Não sei se respondi aí a questão do Luciano, mas aí eu vou pedir ajuda aos universitários, aos experts mais do lado geológico, como o Rivas, o regulatório, como a Fernanda, que talvez possam contribuir com a minha resposta. E aí, Rivas, qual a provocação, qual a sua visão com relação a essa pressão necessária para que a gente, de fato, consiga avançar no âmbito do inventário? Perfeito. Eu acho que o Luciano tocou num ponto bem interessante e que eu me referenciei, tive a felicidade de referenciar na apresentação, né, na visão que eu passei, que é a questão do planejamento. Por isso que eu proponho a criação de um fórum de gás na Bahia, em caráter permanente, onde reúna todos os atores sob a coordenação do governo do Estado, para que a gente possa discutir todos esses assuntos, inclusive como fazer a classificação adequada, como é que é fazer a abordagem, qual é a expectativa de crescimento do mercado, para que aí as empresas se sintam estimuladas, as operadoras se sintam estimuladas a investir na exploração, né, para aumentar suas reservas de gás, associado ou não associado, como tem feito, vou ressaltar mais uma vez aqui, um trabalho muito bom a Emetam e a Alvopetro, tem resultados fantásticos aqui na Bahia, na Bacia do Recôncavo, essa senhora bacia de 80 anos de produção aí, continua dando bons resultados, né? Então, eu acho que por aí mesmo, a gente tem de planejar a atividade, tem de sentar todo mundo, isso aqui é um marco, talvez, nesse ano de 2021, na pandemia, que vocês estão fazendo aí esse seminário, conseguir reunir aqueles atores com uma plateia aí que eu imagino, espero que seja numerosa, mas bastante qualificada, mas que seja também quantificada
bem, e que a gente possa abrir essa discussão e que possa construir um ambiente de discussão que leve a um planejamento adequado do mercado e que traga os melhores resultados. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Paulo, acho que agora o Leonardo tem uma pergunta aí, né? Na sequência, eu quero também aproveitar aqui, tivemos uma pergunta muito propositiva, dentro dessa linha do que Rivas acabou de colocar, e acredito que também seja um tema que a Fernanda possa contribuir. O Yuri Amorim, né, ele aborda aqui como o aspecto do incentivo ou a política fiscal que venha a ser adotada pelos entes, né, pode ser um fator de estímulo e de viabilidade, né, a esse crescimento. Um diagnóstico que foi feito no âmbito da Agência Nacional de Petróleo já havia identificado, antes da abertura do mercado, que haveria necessidade de uma conformação, né, sobretudo nas legislações dos estados, a respeito desse tema, né? Primeiro, pela grande complexidade que é você harmonizar 26 estados com realidades distintas. E segundo, pela necessidade de você adequar isso à regulação, né? Então, como é que a política fiscal pode ser, a pergunta do Yuri aqui, considerada, né, nessa realidade atual para que isso se torne um fator de estímulo e uma alternativa de maior viabilidade na visão de vocês? Vamos lá, Leonardo. Políticas fiscais são sempre complexas de serem discutidas, né? Nunca é trivial. Mas, nesse sentido, né, eu acho que a gente pode estimular o uso do gás, né? Eu acho que tem muito a ver quando você fala de uma competição interenergética, né? Ainda mais quando você tem outros energéticos e uma transição batendo aí a porta e um mercado que tem pouco crescimento de consumo industrial nos últimos anos também. Isso é uma questão para a gente, né, em relação à demanda do gás natural, né? Eu estou sempre perguntando nos meus webinars, cadê a demanda, né? A oferta está posta, a infraestrutura a gente resolve, a regulação vai ter que sair de uma forma ou de outra, mas quando você fala de demanda, né, a coisa fica um pouco mais delicada, né? Esse crescimento econômico muito vulnerável nosso no Brasil, né? Pós-pandêmico, recessivo, né? Deixa a gente sem saber exatamente aonde vai ficar essa demanda. Nesse sentido, uma forma de você estimular seria, obviamente, por incentivos fiscais, né? É uma forma de você estimular todo o crescimento do mercado e até a própria existência desse mercado. Não sei se o Rivas quer complementar, mas o que eu queria ter comentado da apresentação do Rivas, Paulo, era justamente a pergunta que ele fez, foi muito interessante em relação a onde está essa demanda, né? Cadê essa demanda? A gente precisa estimulá-la, né? Trazer preços mais competitivos, provocar substituições interenergéticas, né? Quem está usando lenha, quem está usando diesel, quem está usando óleo combustível, trazer possibilidades de alteração energética, né, para esse consumidor lá da ponta e de mostrar para ele os benefícios do uso do gás, né? Mas isso a gente só consegue com a regulação posta e a partir quando a gente conseguir criar competição, né? E essa competição que possibilite, aí você tem que alterar a forma de precificação do gás também, que possibilite a forma de você ter uma redução de preço. Mas, como eu falei, a gente ainda tem um caminho muito longo aí pela frente. Vou aproveitar o gancho da Fernanda e comentar. Exatamente, você falou uma coisa importante, né? A lenha. A gente estudou isso um pouquinho aqui, juntamente com o governo do Estado, no processo de colaboração que a gente sempre tem com o governo do Estado, e chegamos à conclusão que o preço do energético lenha, para ser substituído pelo gás, ele só é competitivo para o ceramista, né, o dono da indústria cerâmica, se a gente tivesse um gás ofertado na ordem de $1,75 por milhão de BTU, que é um valor muito baixo para as operadoras. Mas aí que vem a necessidade de botar a lupa em cima, né, de olhar no micro. Mas nós estamos queimando gás. Na Bahia hoje deve queimar uns 60, 70 mil metros cúbicos de gás por dia, disperso. Mas em algum local daqui do Recôncavo, onde haja
uma indústria cerâmica, né? Nem uma cerâmica vermelha, bloco, tijolo, aquela cerâmica mais básica, que queima a lenha, e você tem a proximidade de um campo que tenha lá 2, 3 mil metros cúbicos de gás por dia, você pode colocar rapidamente uma linha flexível, isso faz um trabalho rápido, com baixa pressão, e você conecta um gás que pode ser um gás sem especificação nenhuma, que ele vai entrar num forno para queimar. E a gente aproveita o energético, aproveita todas as moléculas, né? Então, são detalhes que a gente tem de se debruçar sobre ele, e aí também, para viabilizar isso, Fernando, só concluindo, a questão que a pergunta inicial estava relativa à política fiscal, para esse gás aí, o ICMS não é 12, não pode ser 12, não. No máximo 2, tira 10, que talvez já viabilize isso. Então, todas essas ações têm que ser pensadas conjuntamente para que a gente possa chegar a algum resultado. E já se pode pensar nesse duto aí, Rivas, que seja um duto multigás, né? Uma coisa um pouco mais avançada, né? Pensando no transporte de outros gases, né? Se fala em hidrogênio, se fala numa série de complementações tecnológicas, né? E desenvolvimentos para que a gente não fique parado, né? Se eu puder uma contribuição aí sobre esse aspecto, eu acho que, de novo, acho que a Fernanda fica se perguntando aí cadê a demanda. Eu acho que primeiro a gente tem que resolver o problema preço. Se o gás não é competitivo, não vai aparecer demanda, tá? A não ser que se dê aí alguns incentivos fiscais além da conta. Mas eu acho que isso não é a solução definitiva. Acho que a gente precisa baixar o preço do gás. E eu acho que para baixar o preço do gás, de novo, a gente precisa acelerar o processo de saída da Petrobras, porque hoje a Petrobras é a entidade que faz de uma maneira mais ampla que a gente tenha um custo final do gás muito acima do que ele deveria ser. Mas eu acho que na medida que a gente regularizar isso, uma sugestão aí, eu acho que tanto o Gavazza, o secretário Marcos Cavalcante tem conversado muito, é uma conversa que a gente tem tido muito internamente também, sobre essa questão da substituição. Eu acho que talvez um dos grandes papéis que a gente possa ter no Estado, e aí eu falo Estado com E maiúsculo, pode ser a nível estadual ou federal, é talvez a financiabilidade dessa troca, né? Então, se você tiver gás a preços competitivos, ainda assim, eventualmente, o consumidor industrial vai ter que fazer um investimento em troca, né, dos equipamentos dele. Eu acho que isso aí é algo ideal para permitir um financiamento agregado junto com o BNDES, ou junto aqui na Bahia com a entidade aqui da Bahia, que é a herdeira aí da... Exatamente. Desembaía, né? Que era o antigo Desembanco, a Desembaía, para que a gente possa ter ofertas estruturadas que tornem atraente por parte do consumidor não apenas o OPEX, né, o custo ali dele por molécula, mas também o custo dele fazer as modificações na sua infraestrutura industrial para poder receber esse gás. Gavazza, queríamos ouvir você sobre esse ponto. Muito importante. Pessoal, é o seguinte, eu acho que o debate aqui está muito interessante, muito rico, as contribuições, as visões, os números, né, Fernanda, que se trouxe aqui à tona, e eu entendo que uma questão-chave é a questão do planejamento, que Rivas traz aqui com muita propriedade, e o papel do Estado. E aqui eu destaco que não apenas o papel do Estado da Bahia, mas o papel do Estado nacional. A Bahiagás, como uma empresa controlada pelo poder público, ela desenvolveu ações, aquelas questões que eu coloquei aqui, e, claro, pelo tempo que a gente tinha para a exposição, não pude detalhar muito, nós tomamos uma série de iniciativas para diversificar o nosso portfólio de supridores, focado na apresentação para o mercado, na disponibilização para o mercado de preços mais competitivos da molécula. E hoje, Rivas fez umas contas aqui, me parece que dá referência a uma informação que eu tenho, que eu não posso revelá-la aqui no detalhe, no momento que a gente está em discussões comerciais com os produtores independentes, mas, para se ter uma ideia, no exemplo que foi destacado aqui, a New Fortress com a Petrobahia, que é uma empresa baiana, estão instalando e começaram a fornecer gás para o segmento automotivo em Vitória da Conquista, né, a preços que, com o adicional de liquefação, transporte e regaseificação, porque lá tem uma pequena planta de regaseificação,
o preço se torna competitivo, ainda se mantém competitivo, melhor dizendo, diante de todos os outros combustíveis líquidos nossos concorrentes. Sem falar no fato de que nós estaremos poluindo menos. Então, a substituição de combustíveis pelo gás natural, eu partilho do sentimento e das colocações de muitos aqui, de que, sem dúvida, que o gás natural é o combustível, é o energético da transição entre os combustíveis mais poluentes, fósseis mais poluentes, e os combustíveis renováveis. Mas adianto que, na nossa visão de distribuidora, na visão dos que querem desenvolver, e eu acho que esse é o sentimento e o desejo de todos que aqui estão, e quem quer desenvolver o mercado de gás entende o gás natural como um energético que trabalha em associação com os combustíveis renováveis, e mais do que isso, nós estamos trabalhando na renovação do próprio gás natural quando trabalhamos na prospecção e no desenho de soluções de engenharia econômica que permitam a exploração do biometano, com o qual a gente vai estar solucionando o problema do lixo urbano, né, que é uma demanda. No Brasil, a gente tem vivido a postergação de datas base para a solução de problemas, ao invés de discutir qual é o papel do Estado na determinação de uma mudança de comportamento, de uma mudança de consumo de energia, e qual é o papel do Estado no sentido de obrigar e de fomentar essa mudança. Então, quando a gente está falando aqui em substituir o diesel pelo gás natural, a gente está falando em reduzir o desequilíbrio da balança econômica nacional, porque o diesel que é consumido, boa parte dele é importado, e nós estaremos falando de reduzir sensivelmente a poluição. Nós estaremos falando, e esse tema, que é um tema mundial, que é um tema atual, né, que todos temos que tratar, né, é um tema que, quando nós estamos em estados como a Bahia, quando nós estamos aqui no Nordeste, a gente sente muito mais claramente a necessidade de cuidar, né, bem rapidamente do meio ambiente com medidas concretas, que, lamentavelmente, esse governo central que está hoje no país não tem postergado, tem tornado ou sinalizado que elas são secundárias, e isso é extremamente perigoso, né, para a população brasileira. Enfim, eu acho que tratar do gás natural como um energético da transição é também tratar da substituição de energéticos poluentes, de energéticos que economicamente sacrificam a nossa já combalida economia, movimentar a economia, o negócio, é essa demanda que o governo do Estado nos traz. Quando a gente foi atrás, em 2006, desde 2006, do consórcio ERG do campo do Morro do Barro, para inserir na nossa rede 33 mil metros cúbicos dia, quando o nosso portfólio de consumo, o nosso mercado cativo, gira em torno dos 3 milhões e 600 a 4 milhões de metros cúbicos dia, se a gente não tivesse perdido aqui uma série de empresas que tiveram que fechar as portas ou fechar unidades de negócios, não é, por falta da molécula competitiva, bandeira e tema que o Marcelo tem batido aí com firmeza. Então, quando fizemos isso, fizemos por endereçamento do governo do Estado. Nós estamos, ao fazer com que os produtores independentes possam monetizar a sua produção e, mais do que isso, ampliá-la, nós estamos colocando o energético melhor à disposição do mercado, da indústria baiana combalida, uma indústria que é diversificada, que permite a gente ter aqui as duas cadeias produtivas que, nesse cenário de pandemia, reduziram muito pouco, foram abaladas, mas reduziram muito pouco seu consumo de energia e sua produtividade, porque são elementos, porque são insumos fundamentais para as cadeias que não pararam, que é a defesa da saúde e da vida, né, da alimentação, a petroquímica e os plásticos, que são elemento central na sua produção, e o papel e celulose são fundamentais para as coisas que não pararam, e eles precisam de gás mais barato para manter sua competitividade no mercado dessas commodities, no mercado internacional. Então, quando a gente fecha as Fafens, quando a gente fecha uma fábrica de produção de fertilizantes nitrogenados, o fertilizante nitrogenado,
aí eu estou falando com pessoas que debatem isso no dia a dia, o Rivas conhece bem essa matéria, o governo do Estado da Bahia, o governo do Estado de Sergipe se empenharam fundamentalmente para que elas fossem, como terminaram, sendo arrendadas e voltassem à produção. E a boa notícia para esse mercado, e a boa notícia para a Fernanda, que pesquisa esse assunto, é que a gente já tem hoje a Fafem Bahia, hoje Unigel Agro Bahia, voltando a consumir no patamar de quase 1 milhão de metros cúbicos dia, e toda a sua produção vendida, porque quando se fechou as Fafens, e esses dados estão em estudos da EPE e em estudos do BNDES, nós passamos a importar o equivalente à produção de 10 Fafens Bahia. Nós estamos importando, desequilibrando a balança econômica, o que é contraditório para um governo que se gaba de que a nossa economia está sustentada no agronegócio, e isso é verdade. O fertilizante nitrogenado, que é um elemento que amplia a competitividade do agronegócio, das commodities brasileiras, ele fecha as produções das Fafens, ele vai impor uma importação maior e um desequilíbrio maior à nossa balança. Enfim, nós estamos tratando aqui, amigos e amigas, da necessidade de implementar as políticas públicas de forma mais profunda do que elas vieram até aqui. E eu concordo quando se disse aqui, acho que foi a Fernanda, que lei não estabelece condição final de negócio, mas ela cria um arcabouço legal que dá ao investidor, que dá ao mercado a condição de ver a segurança de desenvolver os seus negócios. Isso é muito importante. Um outro dado importante, Fernanda, você que estuda esse assunto, Rivas, que é nosso mestre aí, que dirigiu com brilhantismo a unidade de produção da Petrobras aqui na Bahia durante muito tempo, que foi da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, conhece bem essa matéria. Nós estamos, ao invés de injetar gás do pré-sal no mercado e a aumentar também a produtividade, que é um outro mecanismo, nós precisamos fortalecer e revitalizar a produção do onshore baiano, valorizar, monetizando, buscando o gás, colocando-o à disposição do mercado. O gás de iniciativas como a da PetroRecôncavo, da 3R e todas as outras que já comentamos aqui, mas nós também precisamos que o gás do pré-sal se coloque para o consumo nacional. Então, o dado que choca é que quando a produção nacional de gás, quando o consumo nacional de gás gira em torno de 98 milhões de metros cúbicos dia, no cenário pré-pico da pandemia, a produção nacional do pré-sal está em torno de 136 milhões de metros cúbicos dia. 14 desses milhões de metros cúbicos dia são consumidos na gestão das plataformas, das unidades de tratamento, das UPGNs. Mas 61 milhões são reinjetados. E isso, senhores e senhoras, amigos e amigas que estão aqui debatendo esse tema e ansiosos por encontrar soluções, isso tem que fazer parte do planejamento de solução energética para o país. 61 milhões reinjetados, disponibilizando apenas 57 milhões de metros cúbicos para o consumo, e a gente importa 41 milhões para complementar essa conta de 98 milhões de consumo. Isso é racional? Trazer o GNL mais caro, não é? Se a gente tem a disponibilidade aqui, não é. E desenvolver políticas de incentivo, não é? Soluções de políticas públicas que permitam o incentivo, que favoreçam o incentivo da produção onshore, como a gente está falando aqui. Eu acho que são dois movimentos que não se chocam, eles se complementam. Então, eu diria aqui, para concluir, e nesse sentido aqui, Rivas já relatou muito bem, eu terminei não falando na minha primeira intervenção, a legislação do mercado livre na Bahia é considerada, inclusive, por players do mercado, como uma das mais modernas, e e ela vai sendo aprimorada, porque lei também é assim, ela vai ter que se ajustar à realidade objetiva no que ela precisar ser aprimorada, mas isso só é possível se ela vai sendo aplicada à realidade. Então, nós da Bahia Gás, uma distribuidora, nós, ao contrário, nós incentivamos, achamos muito importante essa lei do Mercado Livre, agora a Resolução 14 de 2021,
e achamos que ela permite a movimentação maior, né, e melhor dos players no mercado. A Fafem, que eu acabei de citar aqui, é o primeiro consumidor livre, de fato, desse porte no Brasil. A Fafem Bahia e a Fafem Sergipe, lá no mercado sergipano. E isso não tem diminuído o papel das distribuidoras, que vão movimentar o gás que eles adquirem, e tem que, pelo volume que consomem e pela sensibilidade do preço, porque nós temos que tratar o gás como uma commodity efetivamente, do preço dessa commodity na sua engenharia de negócios, ele precisa de um preço mais competitivo, como muito fartamente se falou aqui. Então, os desafios que estão postos para nós são esses. Eu penso que é preciso construir políticas públicas. Essa ideia do fórum que Rivas trouxe aqui é espetacular. Eu me somo como presidente da Bahia Gás e trarei esse debate aqui também para dentro da nossa companhia, para o conselho de administração da nossa companhia, para o secretário Marco Cavalcante da Infraestrutura, que é um incentivador que vive a nos propor desafios. A gente está desenvolvendo projetos aqui, gente, de interiorização do gás natural com o GNV, por proposta do secretário Marco Cavalcante. Nós estamos desenvolvendo ações para permitir que alguns desses produtores independentes possam fazer conexão com a nossa rede, possam construir, como a Urvopetro construiu, uma unidade de processamento do gás fora do sistema Petrobras, feita pela iniciativa privada, e ela possa servir ao mercado, para que mais produtores possam ser conectados. E a gente desenvolvendo formas também de ver a nossa participação com investimentos na fomentação, na viabilização de pequenos hubs de rede para trazer esse gás dos produtores independentes e colocá-los à disposição de segmentos de mercado. Agora, claro que aí, para encerrar, a gente dialoga com a necessidade de, como um produto regulado, de darmos o mesmo tratamento para todo mundo. Então, a gente tem que levar em consideração as regras da AGERBA, a regulamentação que o Estado tem, tanto para o mercado cativo quanto para o mercado privado, mas encontrar soluções criativas e participar do fomento às engenharias de negócios é papel nosso também, e nós não nos furtaremos, não temos nos furtado, estamos discutindo alternativas como essa dentro do Conselho de Administração nosso. Então, eu acho que é assim, super salutar, importante, estimulante para quem está atuando com as responsabilidades e funções que nós temos, ter debates como esse aqui. Paulo, eu queria só complementar não, só fazer um comentário da fala do Gavaza, cala muito fundo, né, na falta de um planejamento energético integrado do país, né, de se organizar essa miríade de energéticos que a gente tem em direção a políticas públicas, né? É muito grupo de trabalho, REAT, Promar, combustível disso, combustível daquilo, mas uma política integrada, né, um planejamento energético integrado, não tem. Isso, exatamente. Eu acho que é por aí. A gente, inclusive, tem defendido na ABGás, na Associação Brasileira, colegas que estão aqui nesse debate, e a nossa qualificada plateia, nós temos defendido aqui as térmicas locacionais. Ao invés de ficarmos no lugar comum de instalar termoelétricas de grande porte no litoral, onde já está o gás e onde já estão as linhas concentradas, as linhas de transmissão elétrica, e a crise hídrica e a crise de energia que a gente está vivendo agora chama a atenção, né, sobre esse assunto, nós construirmos termoelétricas de menor porte, de médio porte, mais próximas do mercado consumidor, e elas serão âncoras, elas serão agentes âncoras da construção de gasodutos de distribuição muito grande. Então, aqui a gente bolou um projeto conceitual ainda, mas assim, algo que eu trago para instigar o debate e para nos somarmos, seja Marcelo, que é um investidor com olhar no futuro, com capacidade de agregar, não energias para desenvolver a produção, desenvolver a economia como tem feito. A Fernanda, que está aqui como um grande exemplo de pesquisadora que quer, como ela mesma disse aqui, ligar, linkar, tornar cotidiano o diálogo entre a academia e o mercado. Rivas, que traz toda a sua bagagem aqui para também
colocar à nossa disposição o conceito de uma UTE do Oeste Baiano. O que é isso? É a gente fazer uma unidade termoelétrica de médio porte, que consumiria entre 800 mil metros cúbicos dia e 1 milhão de metros cúbicos dia, colada no coração do agronegócio baiano. Eu estou falando de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Formosa do Rio Preto, é o coração do agronegócio baiano. Lá você traria modicidade tarifária, economia de energia para os consumidores que vivem uma crise de energia. Recebi aqui, há 15 dias, o prefeito de Luiz Eduardo e um deputado estadual mais votado na região, Antônio Henrique, que nos apresentaram os dados de investidores que estão sem poder rodar os seus negócios ou ampliá-los por falta de energia. Então, a gente constrói uma termoelétrica lá a gás natural. Estimula e viabiliza o investimento para a construção de um gasoduto, que vai dar um gasoduto de porte. Eu falei aqui da nossa grande obra de 306 quilômetros, um gasoduto, considerando os lugares onde a gente está e pode chegar para o oeste da Bahia, significa trabalharmos 600 a 750 quilômetros. Tá? Então, isso pode ser viabilizado por uma termoelétrica. E como eu referi-me aqui aos dados da EPE e do BNDES, de que importamos o equivalente à produção de 10 Faféns, continuando a valorizar o esforço feito pelo Grupo Unigel, tem espaço para se montar uma Fafém no oeste da Bahia. Então, você melhora a economia interiorizando o gás natural, tornando o seu consumo, né, mais amplo. Você vai tendo condições de monetizar o gás de quem está produzindo em melhor condição, e você vai ter condições, aí sim, e não com bravatas, de baratear o preço da molécula. Se você me permite, eu queria fazer dois comentários aqui. Porque realmente a gente precisa reconhecer aí que tanto o secretário Marcos Cavalcante, em nome do governo do Estado da Bahia, quanto a Bahia Gás, aí, o Gavaz, a sua equipe, nesse momento nós estamos numa negociação com ele, aí como são duas empresas que têm seus acionistas, sua governança, e tem que prestar conta disso, a gente fica ali numa batalha honesta, né, mas uma batalha, né, de definição de termos contratuais, de questões diversas. Mas fora dessa questão, a gente tem tido um apoio aí fenomenal do secretário Marcos Cavalcante, do Gavaza, de toda a equipe da Bahia Gás, propondo coisas, nos perguntando aspectos como esse aqui que podem permitir um maior aproveitamento aqui do gás. Isso é extremamente importante, né? Eu hoje sou uma empresa que tenho que prestar contas aí a milhares de acionistas, e para a gente aprovar investimentos aqui, a gente tem que ter não uma garantia de retorno, porque o capitalismo implica em risco, né? Mas você tem que ter uma expectativa boa de retorno. E é através dessa criação aí de oportunidades novas que você gera para o produtor independente como a Petrocon, como a 3R e as outras, as condições de você investir, de você internamente, perante o seu conselho de administração, né, você criar um orçamento mais ambicioso em termos de investimento, que no fundo é o que vai poder fazer com que a gente possa ou não produzir mais gás a partir desses campos, é o investimento. Eles foram desinvestidos pela Petrobras, não apenas no sentido de venda, mas no sentido de que não receberam investimentos por anos e anos e anos a fio. Então, hoje, para que a gente possa gerar esse investimento, é preciso ter esse tipo de tratamento que nós estamos tendo aqui na Bahia, seja pelo governo do Estado, seja pela distribuidora regional. Tenho que mencionar aqui que a mesma coisa se dá no estado do Rio Grande do Norte. Então, você vê que isso não é algo que envolva partido político ou ideologia, né? Isso é algo onde você tem a colaboração dos poderes públicos e das entidades privadas, visando desenvolver um mercado que não apenas aproveita os recursos naturais do nosso país, como nos permite nos tornar mais competitivos. Queria agradecer aqui ao secretário Marcos Cavalcante e ao Gavaza, especificamente, pela postura excepcional que ambos vêm tendo em relação aos produtores independentes de uma maneira geral, e que permite a Bahia hoje não apenas ter uma das melhores regulações do país, como a Bahia Gás tem um dos menores custos hoje de distribuição do gás. Isso tudo gera competitividade. Os produtores independentes vão entrar com a competitividade na molécula, e aí eu acho que na hora que a gente fechar esse ciclo, é a Bahia que vai se beneficiar disso. Maravilha.
Eu fico aqui extremamente gratificado pela oportunidade de estar participando de um debate tão qualificado, mas a gente parece que não, já estamos quase 2 horas conversando e, se for possível, isso vai continuar desse jeito. Então, eu ia propor para vocês que a gente começasse agora a fazer a nossa convergência. Vou fazer aqui uma rodada de considerações finais. Tem 2 minutos aqui para cada palestrante. E eu agora proporia uma inversão. Tinha começado inicialmente com o Gavazza, vamos começar agora com o Rivas. Rivas, por favor, suas considerações finais, seus recados, com base em tudo aquilo que você trouxe, toda a sua bagagem, tudo aquilo que você ouviu enquanto capacidade de proposição que a gente já conhece e a sua característica. Por favor. Bom, fico muito gratificado em participar desse debate, né? Muito qualificado, muito bom, eu acho que é unanimidade. E acho que a gente tem uma grande oportunidade pela frente, né? Por todas as condições que a Bahia reúne, condições naturais, geológicas, reserva de empresas que estão aqui instaladas, né? Tem esse hub de gás, como já foi mostrado, tem aqui 7 operadoras trabalhando, talvez venha uma 8ª, a depender do resultado da licitação, né? Do polo do Bahia Terra, mas já 7 já é muito bom, 8 seria até melhor, mas o 7 já está de bom tamanho. E todas essas possibilidades estão aventadas, toda essa capacidade, esse potencial de expansão para o agronegócio, que é a conquista do Oeste, né, pelo gás, pela economia da Bahia, a questão da térmica locacional, a questão de se construir fábrica de fertilizante no meio do agronegócio, desde que o gás chegue lá, então não precisa transportar a ureia, você transporta o gás, que termina sendo bem mais competitivo. Então, eu acho que o cenário é muito favorável, mas muito favorável mesmo. Se a gente conseguir reunir, nos mantermos juntos, né, discutindo com o objetivo comum, desenvolver o mercado de gás natural da Bahia, seguramente vamos chegar a bom termo. Obrigado pela participação que eu pude ter. A gente agradece. Fernanda, por favor. Paulo, eu só tenho a agradecer, é uma satisfação enorme fazer parte desse grupo e ouvir as contribuições do Rivas, do Marcelo, do Gavazza. Eu me sinto muito afortunada em fazer parte dessas discussões, né? Coloco a FGV Energia à disposição mais uma vez, e acho que é só isso, não vou me alongar, não. Depois que eu fui ver a hora, e realmente a gente está quase 2 horas aqui. Obrigada, Paulo. Agradeço a você, Fernanda. Marcelo, por favor, seus recados finais. Acho que ele caiu. Ah, está aqui. Não. Eu vou imitar um pouco a Fernanda e eu acho que já falei ali no agradecimento ao Gavazza, ao Marcos Cavalcante, o suficiente. Eu queria agradecer os demais aqui, a FGV, a Fernanda aí, junto com o Anabal e o pessoal da Unip, sempre presente também, provocando isso de uma maneira muito ampla, com muito brilhantismo. Tá? Agradecer o convite aqui de vocês, aos meus colegas aqui de mesa, o Rivas e o Gavazza. Eu acho que eu sou um otimista, eu acho que a gente está entrando num momento muito bom, tá? Acho que as coisas vão acontecer, talvez não na velocidade que a gente gosta, mas estão acontecendo. O Rivas e a Fernanda sabem que a gente não está nisso para o curto prazo, a gente está aí pela ABPIP, eu fui presidente da ABPIP 2 mandatos, desde 2014 que a gente luta para isso, então já se vão aí só de luta explícita para essa questão da abertura de mercados há mais de 7 anos, e a gente acabou de fazer um IPO e estamos pensando sempre no longo prazo, no crescimento, na geração de valor. Eu acho que agradecer ao Paulo, ao Leonardo, esse tipo de debate que faz com que as questões possam evoluir, tá? E aí a gente talvez ficar um pouco mais paciente, acreditando que os frutos vão chegar. Então, mais uma vez, aí, obrigado a vocês todos. Só vou fazer um comentário aqui para o Rivas. Quantidade, Rivas, não é qualidade. Não precisa chegar outro operador independente aqui, não. Paulo Bahia não vai ficar na mão de estranhos, não. Ok, Marcelo, obrigadíssimo. Passar agora para a Gavazza para poder fazer suas considerações. Ok, gente. Agradecer aqui a Paulo e Leonardo essa possibilidade que nos trazem. O debate aqui amplamente qualificado, como constatamos, mas, acima de tudo, transmitindo assim uma energia.
A gente que mexe com energia, que mexe com gás natural, tem que estar permanentemente, não é, reenergizado para poder enfrentar os desafios que temos pela frente. Então, eu considero também que isso, esses debates, essas trocas de ideias, de informação, ajudam, sobremodo, a gente desenvolver as nossas tarefas. E a tarefa que temos na direção da Bahia Gás é exatamente de buscar desenvolver as responsabilidades ao extremo que o contrato de concessão nos determinou. Nós precisamos criar condições para levar o gás natural para toda a Bahia. Nós estamos trabalhando de todas as formas para garantir isso. Agora, precisamos levar o gás natural a preços competitivos, para que a gente possa garantir a sobrevida, a recuperação e a ampliação da indústria na Bahia. Nós tivemos indústrias fechadas no período recente por causa da sensibilidade a esse preço da molécula, e nós sabemos que algumas das que continuam operando, e são dados da Biquim, estão atuando, as plantas instaladas que utilizam gás como matéria-prima na Bahia, pasmem, senhores e senhoras, que nós temos cerca de 43% apenas de utilização da sua capacidade instalada. E isso tudo pela sensibilidade à molécula, que tem um preço hoje não competitivo. Então, nós conseguiremos dinamizar mais ainda o que já existe em funcionamento industrial na Bahia e levar a oportunidade para todos. Eu acho que esse é o papel da distribuidora, esse é o papel do governo do Estado. Eu queria agradecer imensamente a vocês aqui e dizer que vamos em frente. Outras webinários e outros esforços como esse, para que a gente se some, toque ideias, se conheça e veja o trabalho que cada um e cada uma está desenvolvendo. É muito importante. Boa noite. Obrigadíssimo, galera. Antes de passar para o Leonardo fazer as considerações dele e passar para o Marco para fazer o encerramento do evento, somente fazer uma pergunta para vocês. Vocês que trouxeram apresentações, tem assim, uma série de pessoas aqui no QA pedindo a cópia dessas apresentações. Vocês autorizariam nós passarmos esse material para eles? Sem problema, da minha parte. Pode passar. Eu também não tenho problema de passar. Eu só gostaria, Paulo, que você me desse até o dia de amanhã à tarde, para eu incluir aqui coisas que vieram do debate com informações nossas. Mais 2 ou 3 telas e está autorizado, sem dúvida nenhuma. Perfeito. No nosso caso também, Paulo, essas informações já estão públicas no site de Relações de Investidores da Petrocom. Perfeito. Passar aqui no nosso amigo Leonardo, que teve o trabalho de estar tratando aqui. Eu falo trabalho porque para a gente foi muito fácil conduzir um webinar onde vocês próprios deram o ritmo das coisas e apresentaram para a gente uma aula. Eu estou aqui e eu não sou oriundo da área de gás, minha origem é da área de energia elétrica, então para mim foi uma aula espetacular. Mas, Leonardo, por favor. Obrigado, Paulo. De fato, foi uma grande aula, né? Realmente, os temas foram tocados aqui com profundidade, com muita inteligência, e acho que digno aí de um registro para que esse evento possa proporcionar esse encontro e esse diálogo com frequência, né? A ideia do fórum aí trazida por Rivas, sem sombra de dúvida, trará um espaço para que isso se torne constante, permanente, propositivo e possa agregar, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo tantos desafios simultâneos, né? Então, é um novo mercado se formando, é uma transição energética, é uma integração entre modelos energéticos, tudo isso impõe uma série de desafios que, sem sombra de dúvida, só serão superados e enfrentados com colaboração recíproca, mútua, dos agentes do setor, dentro do melhor ambiente de governança, de competitividade, de regulação, né? Proporcionando segurança, transparência, adequação, participação dos envolvidos, e assim tenhamos um desenvolvimento para o mercado local, que é o que a gente busca, é o que todos nós buscamos, é o desenvolvimento do mercado da nossa querida Bahia. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que abrilhantaram esse evento, e esperamos contar futuramente com a oportunidade de novos encontros. Eu quero passar também a palavra ao nosso amigo Marco Viana,
que fará aqui as considerações finais e também algumas palavras em nosso nome para o encerramento deste webinar. Amigos, muito boa noite a todos. Não deve haver mais tanto o que acrescentar nem a dizer, mas, obviamente, diante de intervenções tão inteligentes, tão profundas, tão instigantes, importa, antes de mais nada, agradecer o atendimento ao convite e a presença dos nossos ilustres painelistas. A professora Fernanda Delgado, o Antônio Rivas, o Luiz Gavaza, que conheço de outras datas, tenho o privilégio de conhecer de outros desafios e de outras demandas, Marcelo Magalhães, que nos abrilhantaram aqui com verdadeiras aulas a respeito do tema. A qualidade dos painelistas, por certo, suscitou questões muito centrais e muito estratégicas para a compreensão do que aqui se debateu, com foco do papel do Estado, na questão do planejamento, da geração da demanda, da própria participação da sociedade no aprofundamento desses temas, com a ideia do fórum, onde eu gostaria de incluir, então, a advocacia privada e a advocacia pública, para que, com mais proximidade com o mérito dessas questões, coloquem no papel, por exemplo, uma regulação que faça sentido à garantia da previsibilidade e da segurança jurídica daquilo que se faz investimento em infraestrutura no Brasil, porque isso é algo muito crítico para o desenvolvimento de negócios. Acho que, sobretudo, a qualidade dos painelistas apontou caminhos muito consistentes para a ampliação sustentável do mercado de gás a partir daquilo que constituía a proposta do evento, lidar com limites que se impõem a esse mercado e, ao mesmo tempo, apontar possibilidades e oportunidades. Eu gostaria, sobretudo, também de agradecer àqueles que patrocinaram o evento, viabilizando, portanto, Bahia Gás e Voltalia. Gostaria também de agradecer imensamente aos apoiadores, a Beólica, a Biogás, a Abracel, a BPIP, FGV Energia, FIEB e SEBRAE, sem os quais este projeto, por certo, não teria frutificado. Mas agradeço especialmente, e o faço nas pessoas dos demais moderadores, o Leonardo e o Paulo, a todos aqueles que, como inscritos, como participantes, prestigiaram este evento e dedicaram o seu tempo precioso e o melhor da sua atenção àquilo que aqui de muito central e de muito estratégico se debateu. Muito obrigado a todos aguardemos, já estamos aguardando uma outra oportunidade como essa. Muito obrigado a todos, um abraço.